Sejam bem-vindos. No nosso último estudo, concluímos a leitura das Sagradas Palavras do Masaaki Sama, proferidas no culto em Portugal, realizado durante sua viagem missionária em julho deste ano. Durante as leituras que fizemos, aprendemos através da postura de Mami Sama o verdadeiro espírito de servir a Deus através do servir ao Meishu Sama vivo, Masaaki Sama. Aprendemos sobre a vital importância que os missionários portugueses tiveram em levar Cristo e a palavra Messias para o extremo Oriente. Masaaki Sama nos revelou a verdadeira identidade de Meishu Sama e o relacionamento de Meishu Sama com o Salvador. Também, juntos com os membros portugueses, recebemos a grande missão de levar o nome Messias e a importância de transmitir a verdade da segunda vinda de Cristo para toda a humanidade. Hoje, vamos buscar ainda mais tornar-nos unos com o sentimento e sonem de Masaaki Sama para cumprirmos essa grandiosa missão. Vamos juntos ler as sagradas palavras do Masaaki Sama, proferidas durante o encontro com os membros logo após o culto em Portugal. Temos um estudo extraordinário, então fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o estudo hoje, vamos em nome do Messias, que é o Uno a Meishu Sama, Uno a Jesus Cristo, reconhecer que somente com a graça de Deus e com a permissão de Kyosho Sama podemos realizar estes estudos. Com corações repletos de gratidão por essa permissão, vamos neste momento convidar todos os nossos antepassados e toda a humanidade que vive e respira em cada célula dos nossos corpos para participarem deste estudo junto conosco, reconhecendo que os pensamentos e sentimentos que vivenciamos durante este estudo são os próprios pensamentos e sentimentos que Deus já perdoou através do sangue expiatório de Jesus Cristo. Então, em nome do Messias, vamos retornar ao paraíso junto com todos eles, como seres que já foram perdoados e salvos. Iniciaremos o estudo com o cânone da Igreja. Cânone. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso, e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar,
para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é o Uno Ameixo Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Para todos que ainda não seguem a nossa página da igreja no Instagram, este é um ótimo momento para segui-la. É extremamente fácil. Abram o Instagram no seu celular e busque por Igreja Mundial do Messias, sublinha oficial. Clique em seguir. Mas não acaba aí. Selecione o sino no topo da página e ative todas as notificações para poderem acompanhar em tempo real as novas postagens da nossa igreja no Japão. Essa é uma excelente forma de alinharmos o nosso sonen e os nossos corações diariamente com Kyosho-sama e o trono de Kyosho. Mas não parem aqui. Este material é um tesouro e o verdadeiro alimento para nossas almas. Então, quando alguma postagem tocar o seu coração, compartilhe com um amigo, um familiar. Um pequeno ato como esse, compartilhando algo tão precioso e sagrado, pode salvar a vida de uma pessoa, transformando a vida dela e levando-a para o verdadeiro caminho da salvação e felicidade eterna. Então, não deixem de compartilhar. Semanalmente escolho alguma postagem no Instagram e hoje tenho 3 para compartilhar com os senhores. A primeira é a seguinte: as postagens dessa semana vêm da viagem missionária de Masaaki Sama e Mami Okusama para o Brasil, durante a consagração do solo sagrado no Brasil. A primeira postagem lê o seguinte: oração de consagração dos Ohikares e cerimônia de profissão de fé. A primeira na história da igreja que foi realizada perante os membros no dia 1º de novembro, horário local. A oração de consagração dos Ohikares e a cerimônia de profissão de fé foi realizada pela primeira vez sob a liderança do Masaaki Sama em um hotel na cidade do Rio de Janeiro. A oração de consagração foi realizada pela primeira vez na história da igreja perante os membros. Reuniram-se 231 pessoas, incluindo pessoas que fizeram sua profissão de fé, membros brasileiros e membros provenientes de países sul-americanos, Bolívia, Peru, Argentina e também do Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Bélgica. Quando Masaaki Sama entoou a oração de consagração dos Ohikares em português, o local foi envolvido por um profundo silêncio. Foi o momento em que o Ohikari, que era matéria, foi consagrado pela oração do Masaaki Sama e se tornou o verdadeiro Ohikari, no qual foi imbuída a luz que salva toda a humanidade. A cerimônia de profissão de fé, que aconteceu em seguida, Masaaki Sama otorgou pessoalmente o Ohikari para cada pessoa. Os novos membros, alinhados diante do Masaaki Sama, quando cada um avançou, colocou-se diante do Masaaki Sama e recebeu diretamente o Ohikari. Várias pessoas derramaram lágrimas de emoção. A oração de consagração é o mais secreto entre os rituais sagrados e até então os membros nunca o haviam presenciado. Porém, pela primeira vez na história da humanidade, a histórica oração de consagração foi realizada pelo Masaaki Sama diante dos olhos dos membros, tornando-se uma realidade neste dia em terras brasileiras. Após a primeira consagração do Ohikari pelo Masaaki Sama, agora finalmente será realizada a consagração do local onde pretende ser construído
o solo sagrado da água. O nascimento dos verdadeiros 3 solos sagrados está próximo. Fazer uma pequena pausa, pois realmente este momento foi inédito na história da humanidade. Desde a época de Meishu Sama, os membros, a não ser quem estivesse na liturgia dedicando, nunca vivenciou essa consagração tão sagrada dos Ohikares. E no Brasil, perante 231 pessoas, esta oração foi realizada e essa consagração foi feita. Algo inédito, extremamente especial, uma grande permissão para todos presentes e para todos nós, membros que seguimos a verdadeira Igreja de Meishu Sama, lideradas por Kyosho Sama e Masaaki Sama. Podemos ver que sem a consagração do Ohikari, sem a consagração feita por Kyosho Sama ou Masaaki Sama, nada torna-se sagrado. Os Ohikaris, o altar no lar, os próprios solos sagrados, como conhecemos, só são sagrados quando existe a oração e a permissão de Kyosho Sama e Masaaki Sama para serem utilizados dessa forma. Então, realmente, foi algo muito, mas muito especial. Passando para a segunda postagem, temos o seguinte título: A verdadeira alegria quando se está junto ao Masaaki Sama, confraternização de boas-vindas. No dia 1º de novembro, horário local, após a oração de consagração dos Ohikaris e cerimônia de profissão de fé, foi realizada uma confraternização de boas-vindas. Quando Masaaki Sama e Amami Okusama apareceram, o local foi envolvido por grandes ovações e aplausos. O kimono que Amami Okusama vestia nesse dia foi confeccionado inspirado no solo sagrado da água do Brasil. A cor é azul celeste, representando a cor do céu azul límpido. O padrão desenhado é o padrão arabesco, que representa o tempo eterno, um símbolo auspicioso que expressa conexão e expansão perpétuas. Nas costas estava bordado o brasão da família Okada, Marunitsuta, círculo com era. A bela figura da Mami Okusama em um kimono irradiava suprema elegância e luz deslumbrante, iluminando brilhantemente o coração dos participantes. Inicialmente, Masaaki Sama, como sempre, proferiu suas sagradas palavras em um português extremamente fluente. Cada palavra do Masaaki Sama para os novos membros e participantes emitidas com ardente fervor tocaram o coração de todos e alguns membros as escutaram derramando lágrimas de seus olhos. Grandes ovações e aplausos ecoaram no local ao término das suas sagradas palavras, quando Masaaki Sama disse: "Depois vamos todos nos abraçar, nos beijar e tirar fotos." Em seguida foi dado início à confraternização das boas-vindas. Para a surpresa de todos, Masaaki Sama e Amami Okusama começaram a servir pessoalmente comida aos participantes. Diante daquela cena, os dois entregando a comida pessoalmente a cada participante, todos receberam a comida com expressões de emoção e alegria inacreditáveis. Masaaki Sama e Amami Okusama trocaram apertos de mão e abraços com cada pessoa e atenderam de bom grado aos pedidos de fotos comemorativas. Os novos membros e participantes cercaram os dois. Essa cena era exatamente a própria família Messias que existe junto ao Masaaki Sama. Realmente uma grande permissão. Acredito que todos lá presentes, especialmente os membros chegando primeira vez, mas também os membros do Brasil, sentiram este grande amor. O que significa ser envolto dentro do sonen do amor de Masaaki Sama e Mami Okusama.
o verdadeiro amor e sentimento que Meixo Sama vivo tem para cada um de nós. É realmente uma grande, grande permissão. Não tem como não expressar a alegria que sentimos por estarmos sendo abraçados e amparados por Masaki Sama, Mami Okusama, Kyosho Sama e Mayumi Okusama diariamente nos nossos dias a dias. O terceiro post lês o seguinte: o nascimento do solo sagrado da água, finalmente, o grande dia chegou. No dia 2 de novembro, o local onde pretende ser construído o solo sagrado em Itaboraí, Brasil, foi consagrado pelo Masaki Sama e nasceu o solo sagrado da água. O terceiro solo sagrado de Meixo Sama se manifestou na Terra. Na cerimônia de consagração do solo sagrado da água no Brasil, se reuniram mais de 600 participantes, incluindo os membros brasileiros América do Sul, vindos da Bolívia, Peru e Argentina, e também do Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Bélgica. Antes da abertura da cerimônia, o Coral Messias da Igreja Mundial do Messias do Brasil executou em português a canção original da igreja intitulada Amanhã, cuja letra foi composta pelo Masaki Sama. E enquanto os corações dos participantes pulsavam diante do momento do nascimento do sol sagrado, Masaki Sama subiu ao palco. Masaki Sama entoou em português, com poderosa voz, a oração de comunicado pela realização da cerimônia, e o som sagrado que transbordava em sua voz preencheu solenemente a terra de Itaboraí. Foi uma declaração do Masaki Sama para manifestar o solo sagrado neste mundo. Foi a declaração de Meixo Sama. Foi a declaração do Pai Celestial. Essa declaração passou da boca do Masaki Sama para o microfone, do microfone para os alto-falantes e dos alto-falantes, não apenas para os ouvidos dos membros, mas também ecoou amplamente pelas montanhas vizinhas. Não pudemos deixar de pensar que esse eco certamente se espalhou por todo o território brasileiro. Foi o momento em que, no Brasil, abriram-se de maneira grandiosa as portas para a salvação de toda a humanidade. É realmente este momento auspicioso, onde o solo sagrado da água nasceu. Hoje, graças a Kyosho Sama, graças a Masaki Sama, temos finalmente 3 solos sagrados de Meixo Sama no mundo: o solo sagrado do fogo no Japão, o solo sagrado da terra em Angola e o solo sagrado da água no Brasil. Vemos que para todos lá presentes, tive essa grande permissão de estar presente, realmente o espírito, o ambiente, a atmosfera do local mudou completamente, uma vez que este local foi consagrado como solo sagrado da água. Vemos o que realmente significa ter a liderança de Kyosho Sama e Masaki Sama. Sem eles, é impossível ter um solo sagrado. Ao expulsar Kyosho Sama, Masaki Sama da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, expulsaram Meixo Sama, e Meixo Sama vivo, do solo sagrado do Brasil. Como que um local como esse, em Guarapiranga, pode ser reconhecido como um solo sagrado por Meixo Sama? Hoje sabemos que não é nada mais que um belo parque, não é? Mas o verdadeiro espírito de Meixo Sama, a verdadeira vontade de Meixo Sama está agora imbuída em Itaboraí. E para todos que querem seguir o verdadeiro sentimento de Meixo Sama, para todos que querem realmente servir na obra de salvação de Meixo Sama, agora, mais do que nunca, precisamos correr,
correr para ter permissão de servir nesta construção do solo sagrado da água no Brasil. Com isso em mente, gostaria de, junto com os senhores, receber as sagradas palavras do Massaque Sama, proferidas durante um encontro de membros em Portugal, para buscarmos cada vez mais alinharmos os nossos corações e sonem ao Meixo Sama vivo, ao Massaque Sama, para podermos cumprir nossas missões aqui neste país, nos Estados Unidos, para todos que estão assistindo aqui e para todos que estão assistindo em todos os outros países onde entendem a língua portuguesa ou estão falando em português neste momento. Então, gostaria de ler com os senhores as sagradas palavras do Massaque Sama no encontro com Massaque Sama, sede da Igreja Mundial do Messias, Portugal, Coimbra, Portugal, 6 de julho de 2025. Então, essas sagradas palavras foi uma coleção foi um estudo realizado com o Massaque Sama, um encontro realizado com o Massaque Sama de perguntas e respostas. Hoje, nós vamos receber do Massaque Sama o verdadeiro espírito de como servir a Deus, como tendo famílias, como tendo filhos, qual é a nossa relação com esses seres queridos e amados no nosso dia a dia e a nossa missão com Deus. Como devemos buscar servir o verdadeiro sentimento de Deus no nosso dia a dia. Então, não vou ler todas as perguntas hoje, nós vamos fazer as primeiras duas e depois continuaremos a leitura nas semanas vindouras, ok? A primeira pergunta vem do presidente Fernando Chagas Alambert, 45 anos, masculino, presidente da Igreja Mundial do Messias, Portugal. Sou Fernando Chagas Alambert, da igreja aqui de Coimbra, Portugal. Consigo ver no vosso olhar, Massaque Sama, Mamioku Sama, muita sintonia e admiração um pelo outro. Consigo sentir em vós o amor no real sentido da palavra. O Senhor poderia nos orientar a respeito do servir como casal na igreja e sobre o caminho do casal para nascer de novo? Muito obrigado, Massaque Sama. Muito obrigado, presidente, pela sua pergunta. Bom, acho que é muito importante ter uma boa relação um com o outro, no casal, mas eu quero responder hoje da seguinte forma. Na Bíblia tem Lucas, capítulo 14. Uma grande multidão o acompanhava Jesus. E ele, Jesus, voltando-se na direção da multidão, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo que se você ama sua mulher ou seu marido, no caso das mulheres, essas pessoas não podem ser discípulos de Jesus, não é? E tem outro trecho muito forte, com rigorosas palavras de Jesus. Depois de folhear a Bíblia, o Massaque Sama diz, Mateus capítulo 10. Não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz à terra, mas espada, porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Considerando outro trecho, eu acho que nós podemos dizer que é entre a mulher e o marido também nesse contexto. Assim, os inimigos do homem
serão os de sua própria família. Então, é importante ter uma boa relação. Eu não estou dizendo que você precisa se divorciar, risos. Então, só Jesus. Eu não quero você, só Jesus. Eu não estou dizendo isso, risos. Às vezes, nós temos essa ideia de, vamos servir a divina obra juntos, de mãos dadas. Mas eu acho que Jesus está mostrando que, para entrar no paraíso, você precisa entrar sozinho. Você não pode entrar de mãos dadas com a sua mulher ou com seu marido. Por quê? Porque se você focar mais nas coisas mundanas, é muito difícil se seguir 100% Deus. Porque nós sempre temos duas opções: mundo ou céu. Sempre mundo ou céu. Ou seja, mundo ou Deus. Quando nós focamos em ter uma boa relação com a nossa família, com o nosso marido, o foco será nas coisas mundanas, não é? Nós priorizamos coisas mundanas e Jesus está alertando de forma severa que para entrar no paraíso você precisa fazer isso sozinho. Fazendo uma pequena pausa aqui, eu acredito que para muitos que não leram essas sagradas palavras ainda, deve ser extremamente chocante, não é? Ouvir isso, ouvir essas palavras de Jesus. Mas olha o que Massacsama nos mostra. Se nós optarmos a ter esse bom relacionamento em primeiro plano com nossos familiares, vamos dizer, com nosso marido, com nossa esposa, nós entramos nessa tendência de colocar o mundo primeiro, mundo antes de Deus. Ele coloca no slide anterior, nós temos duas opções, mundo ou Deus. Pare para pensar, quantos de nós aqui, no nosso dia a dia, nos deparamos com essas duas opções? E quantas vezes realmente optamos Deus? É costume ouvir, não é? Por exemplo, eu não vou na igreja hoje porque eu tenho algum plano que está acontecendo com a minha família, né? Ou eu não quero causar incômodo na minha família, então opto a não ir à igreja, opto a não mostrar a minha fé, opto a não falar. Eu vi recentemente um relato de uma pessoa falando sobre, por exemplo, a dieta vegana. E essa pessoa, muito empolgada em levar essa verdade para toda a humanidade, para todos os seus familiares, todos os seus entes queridos, estava falando plenamente e claramente sobre a dieta vegana. E ao mesmo tempo veio um outro familiar advertindo: é melhor você falar menos. Você vai acabar criando desarmonia entre um familiar e outro, falando demasiadamente sobre a dieta vegana, não é? E aí podemos ver nessa situação, logo de cara, justamente isso que Jesus está a nos mostrar. Se nós optarmos seguir Deus, o caminho de Deus, o caminho de Jesus, o caminho de Meishu Sama, o caminho que Massacsama está nos mostrando hoje, claramente haverá separações, haverá divergências no ponto de vista de nossos familiares e amigos e na vontade de Deus. E aí temos que optar, vou mesmo ou não servir e seguir a vontade de Deus? Quando, ao mesmo tempo, vemos neste caso o outro lado que está ali, preocupado com os familiares, de estar em paz e bem com todos. De forma alguma estou falando isso julgando um ou outro. Eu acredito que todos nós nos deparamos com essas situações, mas estamos sendo levados hoje para uma escolha. Qual delas será? Será a escolha de Deus ou o homem? Nós vamos servir a vontade de Deus ou a conveniência humana? Pois aqui, se optamos pela conveniência humana,
pelo mundo humano, impossível ser verdadeiro seguidor de Meishu Sama, verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, não é? Como Jesus Cristo mesmo nos mostra que, às vezes, nós queremos evitar focar esses trechos, porque nós queremos dizer para o mundo: ah, ter uma boa relação com a sua mulher é importante, ter uma família boa é importante. Mas Jesus está dizendo que ele veio não para trazer paz, mas espada. Essas palavras são muito fortes. Se vocês querem entrar no paraíso juntos, Deus vai rejeitá-los. Se nós queremos que seja assim, Deus vai nos rejeitar. Mas se nós dissermos para Deus: eu tenho a minha vida, incluindo minha família, ainda assim, eu quero entregar a minha vida para você, Deus. Talvez ele nos diga: bom, você pode entrar. Olha a grande diferença aqui, não é? Se optarmos nossas famílias, se optarmos essa vida humana, a conveniência humana, o mundo acima de Deus, Deus irá nos rejeitar. Se pensarmos: eu só vou entrar no paraíso se todo mundo entrar comigo, se toda a minha família entrar comigo, se meu filho, meu marido, minha esposa entrarem comigo, Deus irá nos rejeitar. Mas se reconhecermos que temos tudo isso, temos todos esses sentimentos humanos, todos esses apegos humanos, toda essa forma de viver humana, e entregarmos na mão de Deus, falarmos: temos tudo isso, Deus, sou assim, tive tudo isso, mas eu devolvo para o Senhor. Talvez Deus, nesse momento, se nós entregarmos a nossa vida, Deus nos diga: você pode entrar. Essa determinação é muito importante e eu acho que isso precisa ser a base de qualquer casal. Deus vem em primeiro lugar e as coisas mundanas em segundo. É algo muito difícil de se fazer. Fazer uma pequena pausa aqui, né? Pois olha o que o Masaksama está compartilhando conosco. Ele está falando da importância da nossa determinação, essa decisão, né? Nos determinar. Vou escolher Deus em primeiro plano. Eu acredito que com essa determinação, por próprio Masaksama dizer que é tão difícil, nós precisamos usar todo o nosso ser, toda a nossa força para seguir isso, né? E é uma busca diária. Não é uma coisa que eu consigo determinar hoje e amanhã tá tudo ok, não é? Porque virão várias situações, várias condições, vários testes, né? Várias provas de Deus para ver se realmente eu estou tomando essa decisão, eu acredito. Então, é uma coisa constante, uma decisão constante que eu preciso tomar, uma determinação constante. Porque, ora, aqui podemos dizer: eu vou seguir o mundo de Deus, eu vou fazer da vontade de Deus. 2 segundos depois, aparece um desafio com nosso marido, nossa esposa, um ente querido, um filho, e aí naquele momento nós temos a tendência de vacilar, não é? De escorregar e buscar: eu quero ver harmonia, eu quero viver bem com essa pessoa, e colocamos de lado esse mundo de Deus que acabamos de determinar para colocar o mundo humano. Então temos que ter essa determinação, que precisa ser a base de qualquer casal, uma Saksama coloca, não é? Deus vem em primeiro lugar e as coisas mundanas em segundo. Ele coloca: é algo muito difícil de se fazer. Se você acha que você, a sua esposa e você têm uma relação boa, isso não é por causa de coisas mundanas, mas porque Deus e Meishu Sama estão permitindo, de alguma forma. Não, nós não merecemos isso, ter essa boa relação. Mas, se Deus olhar para nós e achar que a nossa fé é adequada o suficiente, talvez Deus nos permita ter uma boa relação com a própria família também. Aqui tem um outro ponto muito importante, muito interessante, que me tocou muito ao ler, né?
Se nós achamos que temos uma boa relação com nossos familiares, não é porque nós merecemos isso. Nós não merecemos ter algo tão bom assim. Afinal das contas, somos pecadores, cheios de pecado. Não é pela graça de Deus. Por algum motivo, Deus e Meixo Sama estão permitindo que a gente tenha essa boa relação. E aí, Masaaki Sama coloca algo muito, muito interessante aqui também. Ele coloca assim: se Deus olhar para nós e achar que a nossa fé é adequada o suficiente, talvez Deus nos permita ter uma relação com a própria família também. Uma boa relação com a própria família também. Muitas vezes nós buscamos primeiro ter a boa relação com a família, não é? Primeiro eu vou fazer de tudo para ter uma boa relação harmoniosa com minha família, depois eu vou dedicar. Depois eu vou fazer meu donativo. Depois eu vou à igreja, depois eu vou servir, depois, uma vez que tudo estiver preparado, tudo estiver ok, tudo estiver estável, em harmonia, eu vou servir a Deus, eu vou buscar a Deus, não é? Completamente invertido. Aqui Masaaki Sama mostra que a fonte dessa boa relação com a nossa família vem de colocar Deus em primeiro plano, antes de qualquer coisa. Então, essa é uma coisa que cada um de nós podemos fazer. Básico, não é? Analisar o nosso dia a dia e buscar em cada situação. Será que estou colocando Deus realmente em primeiro plano? Será que estou colocando Deus acima de tudo ou estou colocando minha família em primeiro plano? E ele continua, ele fala, essa ordem, nós invertemos essa ordem. Nós focamos nas coisas mundanas primeiro, e depois nós olhamos para Deus. Mas essa ordem precisa ser invertida. Nós, nós que somos seguidores de Meishu Sama, nós que estamos buscando receber essa vontade de Meishu Sama e servir de corpo e alma, como poderemos servir se estamos vivendo fora da ordem, não é? Precisamos fazer esse autoexame hoje e começar mudando hoje, em cada decisão, em cada momento de nossas vidas. Eu acredito. Masaaki Sama continua. Na sua pergunta, acho que é muito importante perceber esse ponto primeiro. Você disse caminho do casal para nascer de novo. Meishu Sama disse que ele nasceu de novo, mas Meishu Sama naquela época não se casou novamente com outra mulher, não é? Mas para ter um filho, você precisa de uma mulher e um marido, não? Meishu Sama era um homem. Então, claro, Meishu Sama encontrou uma mulher para ter um bebê. Porque Meishu Sama disse que ele nasceu de novo como um bebê. Mas Meishu Sama era um homem. Isso significa que ele encontrou uma mulher dentro dele. Se ele não encontrou uma mulher neste mundo, e claro, isso foi o que aconteceu, isso significa que ele encontrou a alma feminina dentro dele. Então, como você, presidente Fernando, é homem, dentro de você tem uma alma feminina. E as mulheres aqui têm uma alma masculina dentro de vocês. Alfa e Ômega. Fazendo uma pequena pausa, acredito que o que está sendo revelado para nós é algo extremamente precioso neste momento. Não? O verdadeiro significado de Alfa e Ômega. Acredito que alguns de nós conhecemos essa terminologia, escutamos durante a nossa vida ou lemos na Bíblia, mas Masaaki Sama está nos explicando. Existe você aqui na Terra, que nasceu, e existe a sua outra parte, uma alma, no meu caso feminina, e para as mulheres que nasceram na Terra, uma alma masculina, Alfa e Ômega. E esse encontro que Deus, essa união que Deus está realizando com essas duas partes. Ele fala, às vezes as pessoas pensam que quando você não consegue encontrar alguém significativo,
você sente que alguma coisa falta na sua vida. Mas na verdade, não. Deus já preparou tudo dentro de uma pessoa. Então, cada pessoa é um casal, não é? Neste mundo tem a alma masculina, como você, mas não lhe falta o lado feminino, porque dentro de você tem uma alma feminina. Nós queremos reencontrar essa alma feminina para mostrar como esse tipo de coisa acontece no mundo espiritual, que nós encontramos mulheres também neste mundo. Não é outra ordem, porque nós temos uma alma feminina ou masculina dentro de nós. Nós desejamos encontrar essa alma. Por isso nós encontramos mulheres e homens deste mundo também. Não é outra ordem. Não é outra ordem. Quando você acredita nisso, eu acho que Deus vai conceder uma vida mais tranquila com sua própria mulher também. Mas você precisa acordar para esse verdadeiro, para essa verdade primeiro. Mais ou menos isso foi o que eu queria dizer sobre essa pergunta. Extremamente sensacional, não acham? Eu fico extremamente empolgado, entusiasmado recebendo as sagradas palavras do Masaaki Sama, pois cada vez mais aprofundamos nesse mistério de Deus, esse mistério sobre a nossa existência e o motivo para o qual estamos aqui e como viver neste país, neste mundo agora e o porquê que vivenciamos o que vivenciamos neste mundo. E quando temos isso, a vida se torna muito mais plena, muito mais cheia de alegria, com um sabor, um verdadeiro sabor de viver, eu acredito. A segunda pergunta que gostaria de ler com os senhores hoje vem de Luciana Gonçalves Fonseca Lambert, 45 anos, feminino, Igreja Coimbra, Portugal. Boa tarde, Masaaki Sama. Me chamo Luciana Chagas Alambert, da Igreja de Coimbra. A minha pergunta está relacionada à criação dos filhos. Vemos através do Instagram as suas lindas crianças, sempre felizes e em vossa companhia. No meu caso, tenho filhos um pouco maiores e há muitos desafios que enfrentamos na sociedade atual, como a identificação da relação à situação do mundo, o perigo do caminho dos vícios, o exagero do uso do telemóvel, no Brasil celular, e das redes sociais. Tentamos que eles consigam seguir o caminho da religião e que tenham fé. Mas às vezes o mundo é bastante convidativo. O senhor poderia me orientar sobre qual é o caminho correto para educar nossos filhos? Muito obrigado. Masaaki-sama, a senhora perguntou: o senhor poderia me orientar o caminho correto para educar nossos filhos, certo? E minha resposta é não. Risos. É muito difícil. É uma pergunta muito difícil. Risos. Na verdade, teve uma pergunta muito parecida no Brasil também, no ano passado. Como eu penso que o que eu disse no Brasil é importante, eu quero mais uma vez repetir essa resposta que eu dei no Brasil. Nós pensamos que nós precisamos educar nossos filhos. Bom, antes de nós termos vindo para a Terra, todos nós estávamos no paraíso, certo? Isso significa que as crianças que vão nascer daqui para frente estão agora no paraíso, certo? Isso significa que nossos filhos, na verdade, ficaram no paraíso mais tempo do que nós. Claro, nós precisamos educar nossos filhos no sentido de sobreviver na sociedade. Regras, seguir leis, não atrapalhar outras pessoas. É claro, nós precisamos educar nossos filhos nesse sentido.
Mas eu acho que, como os filhos mais novos do que nós ficaram no paraíso mais tempo do que nós, talvez eles conheçam a verdade mais do que nós. Quando os bebês nascem, eles normalmente choram, não choram? No momento do parto, os bebês choram. Nós pensamos que isso acontece por causa de uma reação natural, mas também podemos ter uma perspectiva de que os bebês que nascem no momento de parto estão chorando por causa da tristeza de terem se separado de Deus. Nós pensamos que os bebês choram naturalmente, mas também podemos ter essa perspectiva de que os bebês estão chorando por causa da saudade, da tristeza de sentir falta do seu pai, ou seja, Deus. Fazer uma pequena pausa, pois quando eu ouvi pela primeira vez essas sagradas palavras do Massacre Sama no Brasil e mais uma vez em Portugal, fiquei extremamente chocado, pois isso não é uma perspectiva natural humana, não é? Essa percepção é extremamente divina de conseguir é, ver isso e passar para nós, né? E é uma grande bênção, e quando paramos para pensar, mostra para nós um mundo completamente diferente do que achávamos que conhecíamos, não é? E vemos quão sensacional isso é, né? Nunca paramos para pensar. Essa geração que está vindo, a próxima e adiante, por estarem mais tempo no paraíso, estão mais próximos, têm mais acesso à verdade, conhecem mais do que nós. Não é assim? Ele continua: talvez nossos filhos tenham mais conhecimento sobre a verdade. Talvez eles tenham mais coisas para compartilhar conosco. Nós talvez precisamos aprender com os nossos filhos, ao invés de educar sobre a verdade. Bom, claro, nós precisamos incentivar, apresentar, falar sobre Deus, falar sobre Meishu Sama, falar sobre os ensinamentos de Meishu Sama, a Bíblia e todas essas coisas. Mas ainda assim, eu acho que essa ideia de nós educarmos os nossos filhos no sentido de que nós precisamos fazer com que eles conheçam a verdade de Deus. Às vezes isso precisa ser invertido. Eu acho que nós temos muito a aprender com os nossos filhos. Sobre a situação atual da sociedade, eu acho também que é muito difícil, mas nós, minha esposa e eu, não nos preocupamos tanto com isso. Bom, eu acho que não estamos tentando dizer, oh, esse é o caminho certo. Nós podemos mostrar, não é? Mas no fim das contas, eles mesmos precisam encontrar Deus do jeito deles. Eu acho que tem um limite. Tem um limite sobre o que nós podemos fazer para os nossos filhos. Porque talvez no final, cada um de nós precisa se afastar dos nossos pais e encontrar Deus. Aqui é mais um ponto que me tocou muito. É fazer uma pequena pausa, né? Desculpa interromper, né, tantas vezes, mas é, esse processo que todos nós passamos, esse processo de nascer, somos educados pelos nossos pais, chega uma hora que afastamos os nossos pais e nessa jornada vamos ao encontro de Deus na verdade e vemos o quão belo é esse plano feito por Deus para levar todos de volta para Deus, não é? E de certa forma, como pais, tira muita ansiedade e preocupação, não é? Porque muitas vezes nós estamos ansiosos e preocupados por nossos filhos pela falta de ver este plano de Deus, pela falta da própria crença em Deus, reconhecer que Deus está vivo, não é? Porque se Deus está vivo, Deus está comandando, Deus está liderando, não há por que ter tanta ansiedade. E nós vemos essa firmeza, essa certeza na própria expressão de Masaaki Sama, falando sobre da forma como ele faz com seus filhos, junto com sua esposa, não é? Ele continua: Deus prepara o momento certo, oportuno para cada pessoa. Eu acho que nossa tarefa, como pais,
É só semear, mostrar, apresentar. Mas é muito difícil. Talvez nossos filhos também vão cair, vão ter vidas difíceis. Talvez. E vamos tentar ajudar o quanto possível. Mas ainda assim, no final das contas, cada um deles precisa encontrar o caminho com sua força própria. Então, então, nesse sentido, nós não nos preocupamos tanto com o que está acontecendo. A sociedade sempre muda. Quando nós éramos jovens, tínhamos nossas dificuldades. A sociedade atual tem uma dificuldade peculiar. E esse tipo de coisa existe. Eu acho que nós não precisamos nos preocupar tanto com isso. Isso seria a minha resposta. Eu quero dizer que, como eu quero responder todas as perguntas, talvez as minhas respostas precisam ser um pouco curtas, mas depois eu posso falar com o presidente. E Massaxama diz ao presidente Fernando: talvez você possa transmitir mais palavras depois do encontro, porque eu quero responder a todas as perguntas. Então, parando por aqui também. Então, nós também, essa semana, vamos parar por aqui, mas vemos quão é abençoada essa permissão de poder receber as sagradas palavras direto do Massaxama, não é? E revolucionário, porque muda a nossa forma de ver o mundo, muda a nossa forma de buscar Deus, lidar com Deus, e mesmo a forma que nós interagimos com nossos familiares. E assim podemos, com verdadeira paz no coração, buscar servir Deus a cada vez mais. Nós somos extremamente afortunados por termos o trono de Kyosho, por termos Meishu Sama vivo, Masaki Sama nos liderando para seguir estes passos e servir nessa obra. Estou extremamente ansioso e animado para continuarmos lendo essas sagradas palavras durante o nosso próximo encontro. Se os senhores ainda não leram, os senhores podem abaixar, ela está disponível neste link na descrição do vídeo, no link disponível na descrição deste vídeo, tá bom? Conto com os senhores e deixem seus comentários. O que lhe tocou? O que moveu? O que trouxe uma reflexão nova para você durante esse estudo? Gostaria muito de receber e ver como que os senhores também estão recebendo essas sagradas palavras. Muito obrigado por sua participação hoje. Juntos em um só coração com Kyosho Sama, com Masaki Sama, devolvemos toda a glória, toda a bênção a Deus. Muito obrigado e até a próxima.